Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. E aí, como é que vocês passaram de feriado? Mesma coisa. Não vou nem perguntar se vocês passearam muito, porque, né? Na atual conjuntura. As viagens de vocês, eu devo corrigi-las até quinta, tá, gente? Provavelmente devo corrigi-las entre hoje e amanhã. E aí já lanço a nota de vocês. Sobre Ótimo. a próxima VA, eu acho que a gente vai fazer um fórum de discussão. Então, numa das minhas aulas, eu vou disponibilizar o tema, né, antes, obviamente. E aí, numa das minhas aulas, a gente vai debater esse tema lá no fórum de discussão. Mas aí depois eu vou colocar direitinho as regrinhas e tudo, qual que é o tema, tudo certinho, para a gente poder formalizar isso e formatar bem direitinho, tá? Mas vai ser bem bacana. Bom, não sei se vai entrar mais alguém, mas eu já vou iniciar, porque, né, eu já havia falado para vocês que iria iniciar às 7h40, então vamos começar. Bom, primeiramente, bom dia, né? Mais um dia com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho da execução de título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa, tá? Vocês estudaram comigo lá no cumprimento de sentença, o cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa, e eu falei para vocês, falei, gente, quando a gente tem um cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, a gente só pode ter coisa certa, né? Por quê? Porque já houve a formação de um título executivo, judicial, então já houve um processo, já houve, não é uma sentença, ou já houve um acordo em que o juiz homologou, enfim. Nós já temos, então, aquela operação que vocês estudaram lá no direito civil, que chama operação da concentração da coisa ou concentração da prestação devida, né? Que é o momento em que aquela coisa que era incerta, né? Ou seja, ela era especificada apenas pelo seu gênero e quantidade, se torna uma coisa certa, né? Totalmente delimitada, totalmente especificada, quantificada, totalmente certinha, né? Bem explicadinha qual que é a coisa que deve ser entregue. E aí, então, eu falei para vocês, falei, olha, gente, no caso do cumprimento de sentença, a gente sempre vai ter, né, coisa certa. Mas quando a gente for estudar os títulos executivos extrajudiciais, a gente tem a possibilidade tanto de ter coisa certa quanto de ter coisa incerta. Por que isso? Porque a gente tem um título executivo extrajudicial que pode ser um acordo celebrado por duas partes com a presença de duas testemunhas. A gente tem um contrato, né? Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, um contrato prevendo a obrigação da entrega de um carro. Qual carro que é? Não sei. Eu sei que é um e sei que é carro. E aí nós também já estudamos a respeito, vocês já estudaram isso, a respeito dessa questão das coisas incertas, né? Como que é essa questão referente aí à entrega da coisa. Qual coisa que vai ser entregue? Eu sou obrigada a entregar o melhor ou vou entregar o pior, né? Como é que é feita a escolha, gente, quando a gente fala de uma coisa incerta ou indeterminada? Entrega o médio? A escolha é feita pela média, tá? O devedor não é obrigado a entregar a melhor coisa, mas também não pode entregar a pior. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, da entrega de um celular, ele não é obrigado a entregar o iPhone top de linha, mas ele também não pode entregar o Xing Ling, tá? Que não tem quase função nenhuma. Ele tem que entregar um telefone na média, né?
Então, isso é muito importante para a gente poder relembrar essas questões referentes aí à entrega de coisa incerta, tá? Bom, e aí a gente já sabe, então, que essa coisa, né, ela vai ser entregue em virtude de um título executivo extrajudicial. E uma outra coisa que a gente tem que relembrar também. Em regra, gente, se o título não dispuser de quem que é a escolha da coisa que vai ser entregue, quem é que vai fazer essa escolha? O devedor ou o credor? Devedor. O devedor, tá? Isso é ótimo. Se por um acaso a escolha for do credor, isso tem que estar descrito no título, tá, gente? Tem que ser explícito. Caso contrário, a gente vai usar a regra que está lá no Código Civil, que a escolha é feita pelo devedor. O devedor é que vai fazer a escolha daquilo que vai ser entregue. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Que isso é essencial para a gente poder, né, seguir os próximos passos. Essa execução, gente, ela é uma execução bem tranquila, porque vocês, na verdade, né, já sabem mais ou menos como que ela vai tramitar, porque ela tramita de forma muito semelhante ao que a gente já estudou no cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa certa, com algumas modificações, né, que eu vou destacar bastante para vocês. Inclusive, hoje, mais tarde, também eu já devo disponibilizar para vocês o videozinho do esquema, tá? O esqueminha, né? Aquele esqueminha que eu sempre faço, o fluxograma, e o videozinho também explicando o fluxograma. Mas ela é muito tranquila, gente, tá? Principalmente a questão da execução de título executivo extrajudicial, da obrigação de entrega de coisa certa, porque ela é muito parecida mesmo com o cumprimento de sentença. Então, assim, eu vou destacar para vocês, né, os pontos de semelhança e vou destacar mais ainda aqueles pontos que são ali um tanto quanto antagônicos, né? As diferenças que a gente tem. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês foi a Magna tá chegando aí. Uai, a Rose tinha entrado, mas acho que ela saiu. Bom, primeira coisa que eu falei para vocês, gente, foi o seguinte, que a gente tinha que tomar muito cuidado, né? Porque na última aula, principalmente, eu disse isso para vocês, porque o Código de Processo Civil, a doutrina, ela fala, né, que, em tese, é possível que a gente utilize todas as citações, as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil, tá? O que a gente sabe que, em regra, beleza, né? Assim, se a gente olhar em tese, é isso mesmo. E aí eu falei para vocês que, de acordo com cada procedimento que a gente fosse estudar de execução específica, eu iria dizer para vocês qual era o tipo de citação que a gente utilizaria, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está diante de uma execução de obrigação de entrega de coisa certa, né? É que é uma execução, então é um título executivo extrajudicial. Então, primeira coisa, gente, quando eu falo de cumprimento de sentença, eu estou me referindo a títulos executivos judiciais. Eu vou fazer lavagem cerebral em vocês, tá? Nisso. Por quê? Porque eu já vi muito em prova vocês escreverem lá execução de título executivo. Execução é título executivo extrajudicial, gente, tá? Cumprimento de sentença é título executivo judicial. Então, às vezes eu jogo um caso na prova, é cumprimento de sentença, e aí vocês tacam lá uma execução, né? Aí eu quase morro, tá? Por quê? Porque tá errado, né? Então, vamos lá. Toda vez que eu me referi a cumprimento de sentença, é a questão da procedimentalização da obrigação decorrente de um título executivo judicial, e todas as vezes que eu me referi à execução, eu estou falando da procedimentalização referente a uma obrigação que está dentro de um título executivo extrajudicial, tá? Então, primeira coisa, é isso. Aí, outra coisa, né? Diferente do que a gente estudou lá no cumprimento de sentença, de obrigação de entrega de coisa, e a gente vai relembrar o que a gente estudou lá, vocês viram que a gente tem um título executivo judicial, e aí o que acontece? O juiz, então, de ofício, a requerimento da parte, né, credora, intima o executado no prazo previsto no título para poder cumprir a obrigação, não é isso?
É, gente, que aí a gente já está aproveitando e fazendo uma revisão do que vai cair, inclusive, na prova, né? É isso Isso. mesmo, né? Beleza. Quando a gente está falando de execução, gente, o procedimento é um pouquinho diferente, tá? Mas assim, pouquíssimas diferenças. Na execução, a gente tem uma petição inicial, tá? Com os requisitos lá do artigo 319, 320 no que couber e os requisitos específicos do artigo 778 e 779 do Código de Processo Civil, né? Que é específico ali da parte de execução. Essa petição inicial tem que vir acompanhada do título, tá? Do título executivo extrajudicial. O juiz ele despacha essa petição inicial e vai determinar a citação do réu por meio de mandado, ou seja, oficial de justiça, para no prazo de 15 dias cumprir a obrigação. Isso aí eu tô falando de uma execução de obrigação de entrega de coisa certa, tá? Então, diferenças em relação ao cumprimento de sentença. Lá no cumprimento de sentença pode ser de ofício pelo juiz ou requerimento da parte. Aqui é sempre, né, por meio de uma petição inicial. Segunda diferença, lá no título executivo judicial não tem prazo previsto em lei para o cumprimento da obrigação. Na execução, o prazo está previsto em lei. O artigo 806, ele é bem claro quando ele diz que o executado será citado para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, tá? Então, tem prazo previsto em lei. Segunda diferença. Terceira diferença. Lá no cumprimento de sentença, o executado ele é intimado. Aqui, na execução, ele é citado. E mais, ele é citado por meio de oficial de justiça. Professora, como que você sabe que ele é citado por meio de oficial de justiça? Porque no artigo, gente, 806, está dizendo que do mandado de citação constará a ordem para emissão na posse ou busca e apreensão. Se é do mandado de citação, gente, é porque essa citação ela vai ser feita por meio de oficial de justiça, né? Então, necessariamente, a citação agora também será feita por meio de oficial de justiça. Alguma dúvida até agora, gente? Eu sugiro que vocês acompanhem a aula com eu não sei, eu acho que vocês viram, né? Eu mandei para vocês no sábado à noite, eu disponibilizei a matéria para vocês lá no sistema, no SF Web. E aí, para que vocês não fiquem, né, assim, perdidos, porque a gente, né, não tá com quadro aqui, mas vocês têm a matéria aí, então o que eu passaria no quadro tá com vocês, vai acompanhando o que eu tô falando com a matéria, né, o material que eu disponibilizei para vocês lá no SF Web. Alguma dúvida, gente, até o presente momento? Sim, não. Tá rápido, tá bom. Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Bom, então a gente sabe que o executado, ele vai ser citado por meio de mandado, ou seja, oficial de justiça, para poder cumprir a obrigação de entrega de coisa no prazo de 15 dias. Vamos dar um exemplo lúdico para que vocês consigam entender essa obrigação de entrega de coisa na prática, tá? Vamos supor que a Mariana, ela se obrigou por meio de um contrato a entregar para o Wesley um celular, tá? A gente já sabe que a Mariana, ela não vai ser obrigada a entregar, né, um celular específico. Vamos dar o primeiro exemplo da coisa certa, tá? Então, ela se obrigou a entregar para o Wesley, a Mariana se obrigou a entregar para o Wesley um celular específico. Qual celular? Um Motorola G8, tá? É um celular específico, né? Então, isso é uma obrigação de entrega de coisa certa. Eu já tenho ali a coisa que vai ser entregue totalmente delimitada. E aí, o que aconteceu? O contrato, ele venceu, o dia de entrega do celular já passou e o Wesley não recebeu o celular da Mariana. Então, nesse caso, o que é que o Wesley vai fazer, tá? Isso é típica questão que eu cobro na minha prova, né? Não vai ser cobrado dessa forma, obviamente, na sua avaliação inicial, porque eu não vou cobrar execuções em espécie na avaliação inicial. Mas é uma típica questão que eu posso cobrar, por exemplo, na suplementar, que eu espero que ninguém faça, mas, né?
Então, Mariana se obrigou por meio de um contrato a entregar para o Wesley um celular Motorola G8, tá? Cor dourada, no dia... Deixa eu ver que dia. Hoje é dia 5 de maio. Então, ela se obrigou a entregar isso no dia 28 de abril, tá? No dia 28 de abril, então, né, o Wesley ficou aguardando, foi até o local, né, para poder, no caso, receber essa obrigação, e a Mariana não apareceu, e aí ele entrou em contato com a Mariana, sem sucesso, e aí, então, o que o Wesley vai fazer agora? Né, a típica questão de prova. O Wesley vai fazer, né, promover uma execução de título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa certa. Primeira resposta, né? Primeira parte da resposta. Como que é feito este procedimento? O procedimento vai ser feito da seguinte forma. A Mariana, né? Ela vai ser citada para no prazo de 15 dias cumprir a obrigação, tá? Ela vai ser citada por meio de oficial de justiça para no prazo de 15 dias cumprir a obrigação. Aí, o que pode acontecer com a Mariana? Devidamente citada, ela pode tomar algumas atitudes. Primeira coisa, quando ela receber esse mandado de citação, ela já vai receber a informação de que se ela não entregar essa coisa, vai ser, já consta, né, nesse mandado de citação, uma ordem de busca e apreensão do bem, porque o bem, ele é um bem móvel. Se por um acaso fosse um bem imóvel, gente, constaria uma ordem de emissão na posse. Então, se ao invés do celular fosse um sítio que a Mariana tivesse que entregar para o Wesley, né? Já constaria ali do mandado de citação dela que, não sendo cumprida a obrigação, haveria já a emissão na posse de forma legítima por parte do exequente, tá? A ordem de emissão na posse. Como a gente está falando de uma obrigação de entrega de coisa certa móvel, né? É um bem móvel. O que acontece? Nesse caso, é uma ordem de busca e apreensão, né? E aí, o que acontece com a Mariana, então? Mariana recebeu esse mandado de citação com essa informação de que, se ela não cumprir, né, haverá uma ordem, já há uma ordem de busca e apreensão, e ela tem algumas possibilidades ali. Primeira possibilidade da Mariana, cumprir a obrigação, tá? Se por um acaso... e aí mais uma outra coisa, tá? O juiz, na hora que ele expede o mandado, na hora que ele faz, na verdade, a admissão da petição inicial, na hora que ele verifica se a petição inicial preenche os requisitos lá do artigo 806 especificamente, né, que é da execução de entrega de coisa certa, e dos artigos 778 e 779 do CPC. Na hora que ele faz a análise, gente, dessa petição inicial, ele já fixa uma multa, tá? Por dia de atraso, no caso do cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa, tá bom? Essa multa, como é que chama mesmo, gente? A multa que está prevista lá no parágrafo 1º. Exatamente. Tá? Do artigo 806. Isso mesmo, Jaque. São as astrentes, né? Essa multa a gente já conhece ela, eu já falei um pouquinho dela em relação aos títulos executivos judiciais, e aqui funciona da mesma forma. É uma multa, gente, coercitiva, o juiz ele já fixa essa multa e aí a parte já é citada com todas essas informações, tá? De que ela tem que cumprir a obrigação no prazo de 15 dias. Se ela não cumprir, haverá ordem de emissão na posse ou de busca e apreensão, se o bem for imóvel ou móvel, e já há também a informação da fixação da multa. Então, a pessoa já sai totalmente informada, tá? O procedimento é muito mais rápido, né? O que é que acontece, então, com a Mariana? A Mariana, ela pode cumprir a obrigação, tá? Se ela cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, gente, né? E entregar a coisa, vai ser lavrado um termo e vai ser considerada satisfeita a obrigação. Mas, né, se houver ali, gente, necessidade de pagamento de frutos, tá? Que são as benfeitorias, né? Ou ressarcimento de prejuízos, haverá o prosseguimento para poder apurar esses frutos ou mesmo esses prejuízos, para poder verificar o valor das benfeitorias, a que teria o direito o executado, ou os prejuízos a que teria direito o exequente. Então, vamos supor que
o executado ele faz a entrega de um celular, o celular, né? Que a Mariana deveria entregar para o Wesley. Ela entrega esse celular para o Wesley com um cartão de memória, né? Que não estaria ali no contrato, e entrega com uma capinha, entrega com uma bateria reserva. Então, ela acresceu algumas benfeitorias àquele bem que ela vai entregar para o Wesley. Nesse caso, ela tem direito de receber esse valor referente às benfeitorias? Tem, tá? Tem direito de receber, né? E aí o Wesley, então, ele vai ter que depositar a diferença, né, referente a essas benfeitorias em juízo para a própria Mariana, tá? Lá do outro também, se por um acaso a Mariana entregar para o Wesley um celular que está avariado, né? Se houver algum tipo de prejuízo, tá? Ou vamos supor que a Mariana demora tanto a entregar esse celular que esse celular já fica obsoleto, né? Vocês conhecem a obsolescência programada, né? Talvez muitos de vocês já tenham sido vítimas disso, né? Eu sou vítima frequente disso, tá? Meu celular já não cabe mais nada, né? E meu celular não tem muito tempo de uso. Eu comprei ele no final de 2017, né? E meu celular já não cabe mais nada. Isso porque ele também já foi na assistência técnica uma vez, né? Tem a obsolescência programada. E aí pode acontecer da Mariana demorar tanto para poder fazer a entrega que esse celular ficou obsoleto, né? Então, se por um acaso houver algum tipo de prejuízo, o Wesley terá direito de receber esse prejuízo nos mesmos autos do processo, tá? Ele vai ter direito de receber esse prejuízo pela coisa que foi entregue. Então, assim como a gente estudou lá no cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa certa, a entrega da coisa não necessariamente satisfaz a obrigação. Pode haver o prosseguimento para poder apurar o valor das benfeitorias ou dos prejuízos decorrentes da entrega dessa coisa. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Vou esperar vocês falarem. Tranquilo. Então, ótimo. Aí, beleza. Pode acontecer também, né, da Mariana, ela apresentar embargos à execução, tá? O que são os embargos à execução? A gente ainda vai estudar um pouco mais para frente a questão dos embargos à execução. Mas, por enquanto, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Os embargos à execução, eles constituem a defesa do executado no processo de execução, tá? Eles são um pouquinho diferentes, a natureza jurídica dele é um pouquinho diferente do que a gente já estudou na impugnação. Na verdade, gente, os embargos, eles constituem uma ação de defesa, né? Diferente do que a gente estudou lá na impugnação ou cumprimento de sentença, que lá na impugnação a gente tem um protocolo, né, da petição dentro dos autos do processo, como se fosse mesmo uma contestação, né? Aqui nos embargos a gente tem a distribuição de uma ação de defesa, tá? Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante. Por hora, eu preciso só que vocês saibam, né, que esses embargos à execução, eles constituem a defesa do executado no processo de execução. Então, pergunta, qual que é o nome da defesa do executado lá no cumprimento de sentença? Como que é que o executado se defende no cumprimento de sentença, gente? Eu acabei de falar para vocês. Impugnação. Impugnação, tá? Perfeito. Qual que é o nome da defesa do executado no processo de execução? Embargos. Embargos à execução. Isso, perfeito. Alguns doutrinadores vão se referir a essa defesa do executado como embargos do devedor. Então, vocês vão achar na doutrina tanto embargos do devedor quanto embargos à execução. É o mesmo procedimento, tá? É o mesmo instituto. Mas nós vamos falar dele um pouquinho mais adiante. Mas a Mariana, ela pode apresentar embargos? Pode apresentar embargos, tá? E aí a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente essa questão dos embargos. Eles são muito legais. Ou pode acontecer, gente, da Mariana permanecer inerte, né? Mariana falou assim, não vai dar nada pra mim, vou ficar aqui na minha, vou fingir de morta e não vou entregar, não vou apresentar embargos, não vou fazer nada. Vou ver se eu consigo dar o golpe ali no Wesley e aí eu vou ficar aqui na minha, tá? Mariana, sem nenhum tipo de ofensa, tá bom? O golpe não é nada assim, né? Nenhuma ofensa, tá? Mas Mariana falou assim, vou ficar aqui na minha, vou fingir de morta e não vou fazer a entrega da coisa para o Wesley. Nesse caso, gente, se ela permanecer inerte, o que é que vai acontecer? Lembra que a gente falou
né, no inicinho do procedimento, que a Mariana, quando ela é citada, ela já fica ciente da expedição de ordem de busca e apreensão do bem, se o bem for móvel, ou de emissão na posse, se o bem for imóvel, vai haver essa expedição, gente, essa ordem, né, de busca e apreensão do bem. Então, o oficial de justiça vai voltar na casa da Mariana para poder apreender o bem, tá? E aí, o que acontece, gente? Se essa coisa, vamos supor que a Mariana vira e fala assim, o celular ele estava aqui, mas eu entreguei o celular para a Magna, né? E o celular agora tá lá na casa da Magna. Que lindo, Mariana. Adorei os coraçõezinhos. E aí vamos supor então que a Mariana vira e fala assim, o celular estava aqui, só que agora tá lá na casa da Magna. Não tem problema, tá? Vai ser expedida então uma ordem de busca e apreensão desse bem lá na casa da Magna. Né? Aonde quer que o bem esteja, ele será buscado e apreendido. Tá, gente? Isso é muito importante. E aí, o que acontece? A Magna, gente, ela só vai ser ouvida, vamos supor que a Magna fala assim, não, mas esse celular tá comigo porque ele é meu. A Magna, ela só tem direito de falar depois que ela depositar a coisa. Então, com o terceiro, gente, né, que tá com a coisa em poder, o assunto, ele é bem ríspido. O negócio é o seguinte, terceiro, você pode até tentar se justificar por que você tá com a coisa, dizer que a coisa é sua, mas eu só vou te ouvir, eu sou juíza, só vou te ouvir depois que você depositar a coisa. Então, você deposita a coisa em juízo e depois a gente conversa, tá? O papo com o terceiro, o papo com a Magna vai ser mais ou menos nesse sentido, tá? Se por um acaso, gente, a coisa se deteriorar, se ela não for entregue, se ela não for encontrada ou se ela não for reclamada quando ela estiver em poder de terceiro, vamos supor então que o Wesley vira e fala assim, essa coisa já tá lá com a Magna, eu não quero prejudicar o terceiro, eu já não quero mais, eu já tô de saco cheio disso. Nesse caso, gente, como nós estudamos lá no cumprimento de sentença, o que vai acontecer? O Wesley, agora, aqui é o mesmo procedimento, né? O Wesley, ele vai ter direito ao valor da coisa mais indenização por perdas e danos, tá? Então, se a coisa não for reclamada, não for encontrada, se ela, por exemplo, for deteriorada, se perder, né? Se houver qualquer problema nesse sentido, o Wesley, então, ele terá direito ao valor da coisa mais uma indenização por perdas e danos. Por exemplo, uma indenização por danos morais, tá? Uma ofensa a direito de personalidade, né? Ele vai ter direito a essa indenização. Esse valor, gente, vai ser apurado, né? O valor dessas perdas e danos esse valor será apurado em procedimento de liquidação, tá? E aí, então, nesse caso, a gente vai ter o prosseguimento dessa execução agora por quantia certa, tá? E outra coisa, nesse procedimento, essa é uma diferença crucial, tá? Nesse procedimento, não há multa por litigância de má-fé. Não há, gente, multa por litigância de má-fé. Uai, professora, por quê? Porque a multa por litigância de má-fé ela é própria dos cumprimentos de sentença, né? Então, lá no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer, de obrigação de entrega de coisa, a gente sabe que quando chega nesse patamar em que não há o cumprimento da obrigação, há a incidência da multa por litigância de má-fé, né? Eu sempre ressaltei isso muito para vocês. Prossegue por quantia certa, com a inclusão, sem o prejuízo da cobrança da multa por litigância de má-fé. Aqui, nesse procedimento, gente, não tem multa por litigância de má-fé, tá? Por que não tem? Porque é título executivo extrajudicial, né? O que a doutrina diz é o seguinte: lá no cumprimento de sentença, eu tenho um título executivo judicial. Então, lá eu tenho o descumprimento de uma ordem judicial, tá? De entrega de coisa. Aqui a gente tem um título executivo extrajudicial, né? A meu ver, na opinião da humilde professora de processo civil, né? De toda forma, tem o descumprimento de uma ordem judicial, num caso no outro, né? Cá para nós. Se o terceiro, né? Se o terceiro tá com a coisa, né? E aí, se o executado ele não entrega a coisa, ele está descumprindo a ordem judicial.
Mas, né, a doutrina não encara dessa forma e nesse procedimento não há multa por litigância de má-fé, tá? Então, desenha isso, né, na porta do quarto de vocês, na porta da geladeira, tá? Nas execuções de título executivo extrajudicial, não há multa por litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé, ela é própria do procedimento de cumprimento de sentença. Belezinha, gente? Tranquilo? Posso seguir? Tranquilinho? Pode. Beleza. Alguma dúvida até agora, gente? Então, vamos destacar as diferenças do que a gente já aprendeu até agora, tá? Na execução de obrigação de entrega de coisa certa, o executado, ele será citado para poder entregar a coisa em 15 dias, né? Nessa citação, ele vai ser citado por meio de oficial de justiça, no mandado já consta a ordem de busca e apreensão ou de admissão na posse, e o juiz, ao despachar a petição inicial e deferir a petição inicial, ele já fixa o valor das astrentes, tá? Qual que é a multa diária que vai ser paga se por um acaso a obrigação ela não for cumprida no prazo legal, ou seja, no prazo de 15 dias. O executado, então, vai ser citado, tá? Por meio de oficial de justiça, porque está constando que é um mandado. Mandado é oficial de justiça, né? Para poder cumprir a obrigação em 15 dias. Nesse prazo, o que pode acontecer? O executado, ele pode cumprir a obrigação. Se ele cumprir a obrigação, vai haver a satisfação dessa obrigação e extinção do processo, ou o prosseguimento para poder apurar benfeitorias que o executado teria direito de receber ou prejuízos que o exequente teria direito de receber. Beleza? Pode acontecer também do executado apresentar embargos à execução, tá? Que é a defesa do executado no processo de execução. A gente vai estudar esses embargos um pouco mais para frente. Ou pode acontecer também desse executado ficar inerte. Aí, gente, aquela multa que foi fixada, né? As astrentes, elas vão começar a correr no caso de inércia. E aí, gente, o que vai acontecer? Expedição de ordem de busca e apreensão do bem ou de emissão na posse. E aí, se essa coisa tiver em poder de terceiro, né, contra o terceiro, que só vai ser ouvido depois que depositar a coisa em juízo. Se por um acaso acontecer, gente, da coisa não ser encontrada, se ela não for reclamada, se ela se deteriorar, o exequente ele terá direito ao valor da coisa mais uma indenização por perdas e danos. Nesse caso, essa indenização ela será liquidada, né? Vai haver um procedimento de liquidação e a execução, então, ela prossegue por quantia certa. Esse é o resumo do que a gente aprendeu nessa primeira parte aí da nossa aula, né? Alguma dúvida, gente? Vocês viram que é um procedimento semelhante ao que a gente já estudou no cumprimento de sentença, mas destaco as diferenças. E uma das diferenças, né, além da questão da citação, do prazo, né, do procedimento ser um pouquinho diferente, né, uma pouca coisa diferente, é a questão de, nesse procedimento, não haver multa por litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé ela é específica do cumprimento de sentença. As execuções, elas não prevêem multa por litigância de má-fé. Beleza, gente? Agora, né, a gente vai para a segunda parte da nossa matéria, que é a possibilidade da execução de coisa incerta, de obrigação de coisa incerta. Primeira coisa, gente, o que é a coisa incerta? É aquela coisa que a doutrina chama de coisa indeterminada. Ou seja, ela, gente, para você ter uma ideia do que é a coisa, eu sei que o gênero dela e sei a quantidade. Então, uma cadeira, um computador, um celular, um carro, né? Eu sei que é um e sei que é carro. Eu sei que é uma e sei que é cadeira. Sei que é uma e sei que é um celular. Sei que é uma e sei que é uma garrafinha, tá? Eu tenho que saber pelo menos a quantidade e o que é, né? Agora, eu sei qual que é o modelo do celular, a cor? Não. Eu sei qual que é o modelo do carro, a cor do carro? Não. Qual que é o modelo da cadeira, a cor da cadeira? Não. E aí a gente já falou que, em regra, quem faz a escolha do que vai ser entregue é o devedor, né? Se por um acaso
quiser, né, se as partes quiserem que o credor faça a escolha daquilo que vai ser entregue, isso tem que estar disposto, específico, explícito no título, tá? Se não tiver no título, a gente vai seguir a regra do Código Civil, que a escolha cabe ao devedor, e nós sabemos também que a pessoa que deve fazer a escolha, né, e a entrega da coisa, ela não é obrigada a entregar nem o melhor, nem o pior. Ela faz a escolha pela média, entrega uma coisa pela média, né? Até aqui, gente, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida até aqui ou posso seguir adiante? Pode seguir. Nesse procedimento, gente, a escolha da coisa, né? Ela vai ser feita durante o próprio processo de execução de entrega de coisa incerta, tá? Então, a operação de concentração do débito ou concentração da prestação devida, né, que é o momento que vocês estudaram lá no direito civil, em que aquela coisa incerta se torna coisa certa, será feita durante o processo, né? E aí a gente vai ter, então, um procedimento diferente se, por um acaso, o credor fizer a escolha ou se o devedor fizer a escolha, tá? Eu vou encerrar essa transmissão, porque aí eu já explico o procedimento todo na próxima transmissão. Então, eu estou encerrando essa agora, tá? Vou mandar o link para vocês aí agora. Vocês já entram, né, na próxima transmissão, porque aí fica mais fácil para que eu já não precise interromper, né, novamente a transmissão para poder explicar para vocês. Então, estou mandando aqui agora, acabei de mandar aí para o grupo, tá? Vou encerrar essa transmissão aqui e aí a gente já continua o procedimento da execução de obrigação de entrega de coisa incerta. Beleza, gente? Não quero que ninguém fuja, tá? Essa parte é super importante, então não fujam, tá bom? Estou encerrando agora, tá? Beleza, gente? Não fujam. Beijo.